Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais uma leitura neste canal, uma leitura atemporal. Ela começa a valer a partir do momento em que você chega nesse vídeo. E bora lá para mais uma leitura. Bom, antes de começar, eu quero explicar para vocês que eu vou tirar 4 cartas. A primeira carta é relacionado ao seu campo mental. A segunda carta é relacionada ao seu campo espiritual. E a terceira carta é relacionada ao seu campo material. E a última carta é um conselho para todas essas cartas que saírem na leitura, tá? Então, vamos lá. Peço para que você, nesse momento, né, relaxe, fique tranquilo, que você coloque na sua mente aquilo que você precisa resolver, aquilo que você precisa de orientação, porque eu não trabalho com o tarô como uma forma de prever o futuro, mas sim como uma forma de orientação. Então, coloca na sua mente aquilo que você precisa de orientação, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar. Deixa eu dar uma embaralhada nesse. Vamos ver o que sai para você aqui. Tarô, uma carta para o campo mental de quem chegou nessa leitura. Uma carta para o campo mental. Mental de alguém aí, ou de algumas pessoas, estão um pouco confuso, hein? Um pouco faltado de pensamentos, talvez. Uma carta para o campo mental. Uma carta para o campo mental. Tarô, uma carta para o campo mental. Eita. Saiu aqui o 4 de espadas. Antes de falar sobre as cartas e o que veio, eu vou tirar todas. Depois a gente faz um apanhado de. Bom? Tarô, uma carta para o campo espiritual. Opa, tô brava. Cavaleiro de espadas. Olha, mais uma espadas aqui, hein? Ok. Tarô, uma carta para o campo material.
Carta para o campo material. Tirou. Tarô, uma carta para o campo material. Para que chegou nessa leitura. Nossa! Nossa, gente. Pulou longe. Cinco de ouro. Bom, vamos lá. A carta para o conselho geral eu para depois, ok? No seu campo mental saiu o 3 de espadas. E o 3 de espadas, ele diz que você está passando por um momento de dor, Deu 4 de espadas, né, gente? Olha, eu falei 3, 3, 3, mas é 4 espadas. Desculpa, eu não sei ler números romanos. Mentira, sei sim. É que às vezes eu me confundo um pouco, mas enfim. Saiu o 4 de espadas. E o 4 de espadas, ele diz que você precisa de descanso, de recuperação, uma tomada de atitude onde você se sente um pouco mais introspectivo. Isso significa que você está num momento onde a sua mente ela demora um pouco assim conturbada, ela está um pouco cheia de pensamentos e que ao invés de você ficar procurando solução para tudo que você está passando, talvez seja um momento onde você descansa. Geralmente a gente tem esse tipo de atitude de quando a gente está passando por algum problema, a gente quer ir atrás de todo tipo de solução possível. Só que às vezes o que a gente precisa é exatamente de um descanso, de um momento onde você vai parar, onde você vai refletir, mas de uma maneira mais introspectiva, assim, sabe? Olhando mais para dentro, sem ficar nessa neura de, meu Deus, eu preciso de todo tempo tá ali focado, tentando fazer acontecer, tentando resolver o problema e a sua mente está pedindo para neste momento você sabe, abaixa um pouco a guarda, abaixa um pouquinho, assim, sabe? Vai dar uma descansada, vai dar uma caminhada, sabe? Vai dar uma caminhada, sai um pouco, dá uma, sabe? São coisas assim que você precisa colocar a mente para descansar. Por mais que você esteja procurando a solução para os seus problemas, você tem que. A mente só vai funcionar se você dá uma descansada, dá uma parada. Fica um pouco em casa, assim, sabe? Ah, vai sair, alguém chama pra sair, algum amigo chamou pra sair, por um lugar muito barulhento, muito, sabe, assim, com muitas energias e muitas coisas, assim, dá uma evitada, sabe? Porque nesse momento você tá precisando de coisas mais calmas, mais relaxadas. Agora, para o seu campo espiritual, saiu o Cavaleiro de Espadas, dá pra ver? Tá. Tô vendo aqui pra ver se tá bonitinho, né, gente? E o Cavaleiro de Espadas, ele diz que você precisa de uma determinação, sabe? É um momento de determinação, de bravura, que é o que casa muito com o 4 de Espadas, porque você tá nesse momento onde você quer resolver os seus problemas,
Só que você para resolver esses problemas, você tem que colocar a mente num lugar mais calmo e manter essa determinação, essa bravura, sabe? Esse momento de você, eu quero fazer, eu quero resolver, e só que você tem que ter um pouco mais de calma, sabe? Então, o seu espiritual tá te pedindo para você manter essa sua vontade de resolver os seus problemas, porque também ficar deitado, né, só esperando que as coisas caem no colo não acontece. Só que não adianta também você estar extremamente pilhado. Não adianta. Não adianta. Ui, perdão. Teve uma água. Não adianta você estar extremamente pilhado. Você tem que se acalmar, mas sabendo das suas responsabilidades. Sabendo do seu momento onde você vai precisar resolver as coisas da maneira correta, no tempo correto e sem que você se perca, sabe? Sem que a mente esteja totalmente bagunçada, porque, gente, é aquela coisa, né? Mente bagunçada e casa bagunçada não levam ninguém a lugar nenhum. Somente ela tem que estar mais relaxada, independente do momento. Ah, mas Gabriel, eu tô passando assim por um momento onde, nossa, tá tudo ruim, tudo tá dando errado e não sei o que, e não tá bom. Nesse momento, é exatamente nesse momento em que você não pode se deixar levar pelas. Você não pode se deixar levar por essa carga, sabe? É onde você tem que usar a racionalidade, colocar tudo dentro da racionalidade para que as coisas se resolvam. Agora, já no seu campo material, saiu o. Eu ver direito, né, gente? Pra não ver, né, pra não ver se eu não tô errado, né? 5 de ouro. E os 5 de ouros? Gente, é babado. Tô rindo de nervoso. É babado. É babado. E o 5 de ouros, ele fala sobre perda material, dificuldade financeira, adversidades. Só que ele, como eu disse, né, não é uma previsão do futuro, é uma orientação. Não significa que você vai perder tudo que você tem, não significa que você vai ficar zerado ou mais zerado ainda. Porém, para resolver esses probleminhas do seu material, você tem que estar cansado, entendeu? Tem que estar descansado. Você não vai resolver os seus problemas materiais se a sua mente estiver totalmente pilhada. E ainda que você tem Cavaleiro de Espadas, que significa exatamente esse momento de ação, de bravura, eu vou à frente, eu quero estar ali, sabe, determinado para resolver. Então, por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade financeira, é um momento onde você também precisa racionalizar para não perder ainda mais, sabe? Eu sei que é difícil, principalmente com o lance de financeiro. Não é uma coisa que deixa a mente em paz, né? Qualquer problema financeiro que a gente tem, a mente fica um turbilhão e tal. Mas nesse momento você precisa de racionalidade e uma mente tranquila para poder resolver essa situação. E não fique triste por esta carta aqui não, tá? Por mais que ela represente um momento onde você está passando uma dificuldade financeira, alguma coisa, ela veio aqui mais para te dizer que esses problemas financeiros, no seu lado material, serão resolvidos se você tiver uma mente racional e plena. Não é uma mente em paz, tá, gente? Ai, nossa, eu tô super em paz. Tá tudo dando errado, meus problemas materiais estão todos aí acontecendo na minha frente, mas eu estou em paz. Não é isso. É você ter a mente plena. Eu estou passando por um problema financeiro, porém é isso, isso, isso e isso que eu vou fazer para resolver. E vou manter, por mais que eu esteja passando, né, por um problema financeiro, eu vou manter a minha bravura para continuar
e resolver o que eu preciso resolver. Eu espero que tenha entendido. E assim, ok, saiu essa carta aqui, mas ela também pode significar outros tipos de problema que você vai precisar da sua mente ali, porque, né, é aquela coisa, né? Seu financeiro pode estar tudo muito bom, tudo muito bem, tudo muito tranquilo, mas os problemas da vida podem afetar esse lado financeiro. Então é importante que você tenha a sua mente tranquila e em paz, para não ser afetado diretamente nesse problema. O financeiro não ser afetado diretamente. Agora vamos para o conselho final, o conselho geral. Vamos ver aí o que saiu o que vai sair para vocês. Mas o que eu já gostei é que dessas 3 cartas vieram bem amarradinhas, assim, sabe? Não é uma coisa que você também vai ter que ser um monge e ficar meditando para poder descobrir o que está acontecendo. Tá bem amarradinho. Vamos lá para o seu conselho final. Conselho geral, para quem chegou nessa leitura. Conselho geral para quem chegou nessa leitura. Opa, virou. Tá, ok. Eu vou aceitar as 2 que saíram. O louco e o 3 de espadas. O louco, ele diz muito sobre esse momento onde você precisa, sabe, fazer algo para resolver os problemas da vida, sabe? Tipo assim, não é meter, gente, entendam que não é meter o louco. OK? Não é meter o louco. Mas é ser um pouquinho louco. Por quê? Muitas vezes a gente fica, né, eu quero resolver esse problema material que eu tô passando agora no momento. A gente fica muito engessado. Qual que é o que é que vai me fazer resolver esse problema na hora em que eu preciso? E aí isso te engessa, isso te trava. E não é algo interessante. Por mais que você esteja buscando a solução mais rápida para resolver os seus problemas, talvez elas não sejam a solução que você precise, sabe? Porque às vezes ela até pode resolver o seu problema ali, sabe? Tipo, tá, beleza, resolvi, eu precisava disso, consegui isso. Mas e depois disso? Porque existe um pós-problema. Tudo que a gente faz na vida, todos os problemas, todas as adversidades que a gente passa na vida, existe um pós. E para que esse problema não volte a acontecer, você tem que ter um pouco de, sabe? Vou pensar aqui o que eu posso fazer após resolver este problema para que ele não volte. Então o Luke também, né? O louco, ele te pede para que você veja além, sabe? É um momento, tudo bem que é um momento de determinação, é um momento onde você vai correr certos riscos, né? Porque, enfim, não são soluções tão práticas e tão diretas assim, só que ele vai te trazer essa alegria, sabe? Depois, não é só resolver o problema, é você ir para além desse problema, sabe? Tipo, ok, eu resolvi, agora para os próximos que vierem, eu estarei assim, porque eu vi que tendo uma certa atitude que eu não esperava ter, uma atitude certa, tá, gente? Não vai se meter com agiota, não vai se meter com empréstimo que você não vai conseguir resolver, pagar depois, não vai fazer coisas que vão ferir o seu caráter e a sua personalidade, tá? Mas tenham atitudes que vão fazer você enxergar as coisas de uma outra forma, achar outras soluções. Já o 3 de espadas, ele vem aqui exatamente para poder complementar com o louco. Porque assim, você precisa tomar uma atitude diferente para resolver esse problema material.
Só que você também não pode ser, ó, ai gente, olha que leitura gostosa. Você tem que ter atitudes para poder resolver esse problema material, só que você tem que fazer tudo isso que com a mente, ó, no lugar. Entendeu? Porque se você não tiver a mente no lugar, infelizmente pode vir momentos de dor, um momento de tristeza, uma preocupação para além do que, né? Porque como eu falei, você faz um empréstimo na doida para pagar as contas que você tem, só que aí o empréstimo tem que ser pago. Então, você resolveu um problema, mas esse problema te gerou mais problemas que vão te trazer tristeza, que vão te trazer dor, que vão te trazer frustração. Então, o que eu posso falar aqui para vocês é: a mente é o seu maior guia. E a espiritualidade é com você, te dando essa energia, te dando essa vontade de ir resolver. Só que você. Uma ótima analogia. Um cavaleiro numa guerra, ele não precisa só estar com vontade de vencer. Ele tem que saber como vencer. Ele tem que saber o que fazer para poder ganhar a batalha, para poder sair de lá com a menor quantidade de pessoas feridas, com a menor quantidade de baixas, né, na batalha. Então você tem que estar com a mente, você tem que ser um cavaleiro com a mente plena, sabendo o que você precisa fazer para passar pelos seus problemas, enfrentar as suas batalhas. Só que você também não pode ser tipo assim, vou pegar uma espada e vou resolver isso daqui. Você tem que pensar de outras maneiras, talvez tomar outras atitudes que não sejam exatamente batalhar diretamente com aquilo, para que você não gere mais dor e mais tristeza na sua vida, porque é aquela coisa, né, gente, mental e financeiro, quando eles estão desbalanceados, quando você está passando por problemas nos dois lados, é uma loucura, é uma... Ai, gente, eu sei, tá? Eu sei porque, enfim, de certa forma, essa leitura aqui também encaixa comigo, porque eu também estou passando por um momento de dificuldade financeira bem chatinho, bem estressante. Só que eu realmente não deixo de ter a confiança que a espiritualidade vai estar aqui falando comigo e me ajudando nesse momento, sabe? Então, assim, resolvam seus problemas com a mente limpa. Mantenham essa energia para resolver os seus problemas. Olhe as coisas de uma forma diferente, para que você não tenha mais problemas mesmo tendo resolvido aquilo que você precisava, tá? Então, é isso. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima leitura. Só um recadinho antes de encerrar o vídeo. Se você puder dar uma escaneada nesse QR Code que tá aqui, ó, e puder me ajudar a comprar uma webcam nova, porque eu sei que minha webcam é ruim, mas eu preciso, né, e para melhorar os conteúdos é necessário uma câmera melhor. Só que nesse momento eu não tô muito bem financeiramente para comprar uma câmera, e também não vai ser a, né, maior câmera mais cara do mercado, mas uma que seja já um pouco melhor do que essa, para trazer os conteúdos de uma forma melhor para vocês, tá bom? Então, se você puder dar essa ajudinha de QR Code, eu ficarei muito grato. E aí? E, enfim, se cuida, tá? Se cuida da sua mente, cuida do seu mental, para que o seu material reflita, aliás, para que o seu material seja o reflexo dessas duas partes da sua vida, do mental e espiritual, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!